Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. Eu volto a falar aqui algumas coisas importantes, né? Esse time, ele segue brigando com suas limitações, né? Acho que isso é muito importante. O torcedor, de uma maneira geral, conseguir observar. Muito do que aconteceu hoje, do comportamento e dos gols perdidos, né? Sobretudo o que acontece na fase ofensiva, nas transições, acontece por conta da limitação do elenco. Né? E não dá para também não deixar de falar do treinador, que eu acho que demorou demais para começar a trabalhar a transição com esse time. Se tivesse melhores jogadas trabalhadas de transição, talvez pelo menos dos 20 mil contra-ataques que a gente teve, a gente tivesse uma finalização melhor em gol. Que a gente não conseguiu nem finalizar esses contra-ataques, velho. A real é essa, a gente não conseguia finalizar os contra-ataques. Então, assim, não dá para tirar também de Rogério, né? Estou colocando na conta do elenco aqui, majoritariamente, pelas limitações, né, que cada um tem, né? Mas não dá para tirar da conta de Rogério também, não. Se a gente tivesse transição melhor trabalhada há mais tempo, talvez no jogo de hoje a gente já não tivesse a quantidade de contra-ataques perdidos que a gente teve. Ou ainda pudessem adotar, por exemplo, uma estratégia aproveitando, porque assim, um dos problemas que eu vi, que me deu raiva muito, é que dentro de uma estratégia kamikaze do Juventude, ok, o Juventude partiu para essa e talvez fosse o Bahia que deveria ter tido esse comportamento, essa é a minha opinião. O Bahia deveria ter um comportamento mais agressivo, mais ofensivo, mais kamikaze. Né? Mas já que era o Juventude quem estava assim, o Bahia tinha que estar ali postadinho para poder fazer o beabá nesse tipo de situação. O que estava acontecendo o tempo todo era bola alçada na área, ou bola apta a contra-ataque, e o Bahia desperdiçando os contra-ataques por não saber fazer contra-ataque, velho. Não saber fazer a transição. Não saber aproveitar os deslocamentos laterais dos zagueiros, né? As mudanças de velocidade, né? As diferentes velocidades dos atletas que estão fazendo a transição. O Bahia não aproveitou isso quase hora nenhuma. Sempre a bola era uma bola espichada para uma dividida com o zagueiro, sempre era num espaço muito aberto, né? Sem aproveitar a vantagem numérica. Porra, tem coisa que é beabá de contra-ataque, você tem que saber fazer, velho. E aí vai da limitação dos atletas e vai também da gente não ter treinado isso minimamente. Né? Teria que ter um melhor contra-ataque para almejar a posição que hoje ainda tem chance de chegar, que é essa quinta posição que nos daria a vaga direta na Libertadores e que, de fato, né, ainda que eu diga que há possibilidade, né, ela fica mais distante sem um triunfo hoje. Né? O triunfo hoje era preponderante, era essencial para isso poder acontecer. Lula, você está muito apegado à questão de transição, à questão ofensiva, mas a gente não pode ignorar que o nosso melhor jogador em campo contra um time rebaixado e fraco foi o goleiro, velho. Independente do contra-ataque, independente de transição, independente de qualquer coisa, o nosso melhor em campo contra o time rebaixado e horroroso do Juventude foi o Ronaldo. A verdade é que o Bahia não perdeu o jogo hoje, não foi só por conta da falta de transição, não. O Bahia não perdeu o jogo de hoje porque o Ronaldo fez milagre. Ronaldo fez 5 grandes defesas e pelo menos dessas 5, uns 3 milagres, velho. 3 milagres. A bola que o cara antecipa Gabriel Xavier, ele tira com a cabeça, ali foi um milagre. Ali foi porque Deus não quis que aquela bola entrasse. Depois, o cruzamento que Gabriel Xavier... o cruzamento na área, né? Que ele pega a bola no chão, a bola no kick. Aquela bola dificílima. E no final do jogo, aquela cabeçada do lado da trave que ele salva ali de maneira absurda. Então, assim, ele fez grandes defesas e pelo menos 3 milagres para impedir o Bahia perder o jogo. Então não dá pra gente ficar se apegando somente a momento ofensivo ou momento de transição, contra-ataque. Faltou transição, faltou contra-ataque. O que faltou ao Bahia hoje foi organização, principalmente defensiva. O Juventude teve as principais chances do jogo. Tudo bem que a chance sem goleiro... Aí eu discordo. Deixa eu concluir. Calma. Você não deixou eu concluir.
tudo bem que a chance sem goleiro foi nossa. É o que eu ia terminar de falar. Tudo bem que a chance sem goleiro foi nossa. Só que veio muito em função de uma estratégia kamikaze do Juventude. Se o Juventude não tivesse ido pro kamikaze, o Bahia ia ficar com a bundinha na parede e não ia ter aquela oportunidade. Eu concordo que faltou transição. Eu concordo que faltou qualidade no último passe. Teve uma bola de Nestor mesmo, que era só ele botar a bola por cima do zagueiro e iam 2 jogadores sair de cara. Ele errou o passe. A gente faltou transição, faltou qualidade no último passe, faltou. Agora, o Bahia não perdeu o jogo de hoje porque Ronaldo fez milagre. O Bahia foi pior do que o Juventude, na maior parte do jogo, na minha opinião. Jogou com menos intensidade do que o Juventude. E o nosso melhor jogador em campo contra o time rebaixado foi o nosso goleiro. Não dá pra normalizar isso, velho. Não dá pra aceitar essa atuação do Bahia de hoje. É o sentimento de constrangimento. Eu estou envergonhado. Eu tuitei isso. Independente do Bahia ganhar o jogo de hoje. Se o Bahia ganhasse o jogo, eu ia entrar aqui, claro, comemorando um triunfo. Mas eu ia entrar no mesmo sentimento de vergonha e constrangimento. Porque não dá pra gente, um time postulante a Libertadores, fazer uma partida tão ridícula como essa que a gente fez no segundo tempo contra o Juventude, velho. Parecia um baba, parecia um time de várzea no final do jogo. Aliás, que nem um time de várzea tomaria tantas decisões bizarras e erradas, tantos erros de último passe, tantas decisões equivocadas ali em 4 contra 2, 3 contra 1, 5 contra 3. O Bahia teve, nos últimos 5 minutos, especialmente, o Bahia teve pelo menos umas 3 ou 4 chances claras de tomar a melhor decisão e fazer o gol, mesmo jogando de maneira horrível. A gente teve a chance de ganhar o jogo. Mas quem mereceu pelo jogo, pelo conjunto da obra, vencer o jogo, foi a Juventude. A gente poderia ter vencido o jogo num gol cagado, num gol ali espírita? Poderia, por conta do contexto da partida. Mas quem jogou hoje foi a Juventude. O Bahia jogou 20 minutos e depois não jogou mais. O Bahia aceitou a bundinha, fez o gol, aceitou a bundinha no conforto, ficou confortável, e depois só a Juventude jogou com intensidade, só a Juventude quis ganhar o jogo. Então eu entendo você se apegar à transição, porque de fato faltou, mas a gente não pode ignorar o fato de que nossa defesa tomou mais um gol, de que nosso goleiro foi o melhor em campo contra um time rebaixado. A gente não pode ignorar isso, velho. Eu vou concordar contigo em relação à organização, absolutamente, né? Faltou organização defensiva ao Bahia, né? Sobretudo após a saída de Acevedo e de Everton Ribeiro, que são jogadores que conseguem dar, por incrível que pareça, né? Everton Ribeiro ajuda muito a dar consistência defensiva ao Bahia. Então faltou, na saída desses 2 jogadores, né? Ali a partir dos 15 minutos do segundo tempo, que eu acho que é o momento de queda muito clara do Bahia, né? Tanto de intensidade de jogo, como você bem colocou, eu já tinha falado no meu comentário, né? Quem queria ganhar o jogo, quem brigava pelas bolas, com quem queria ganhar o jogo era o Juventude, sobretudo ali a partir dos 15 minutos, após a saída de Acevedo. E agora eu acho que os 30 últimos minutos deixam uma impressão muito ruim e fazendo uma análise muito fria mesmo, né? Do restante da partida, eu não vejo antes dos 15 minutos do segundo tempo, uma partida abaixo do Bahia, né? É uma partida até para os jogos fora de casa do Bahia, até um pouco melhor do que eu esperava, né? De comportamento. Agora, depois dos 15, velho, e aí assim, você não pode, você que eu digo, eu, né? Ou quem avalia, deixar de pontuar que essa falta de intensidade via após as substituições é a coisa mais absurda que acontece, né? Porque você no momento que você faz as substituições e você está colocando jogadores frescos em campo, né? Descansados, instruídos do que fazer, você não pode ter uma queda de intensidade como aconteceu, né? Porque digamos assim, não foi o Juventude que passou a ser mais intenso mesmo, né? Ele passou a ser mais kamikaze, mas a intensidade da Juventude foi meio que mantida ali no foco, nas divididas de bola, na disputa de segunda bola, etc. Mas a do Bahia desceu absurdamente. Todo mundo passou a tirar o pé da bola, todo mundo passou a se livrar de qualquer jeito, né? Todo mundo passou a não correr para tentar um contra-ataque ou para tentar roubar a bola do adversário. Era sempre um cerco ali, né? Mais no olhar do que de fato na marcação de verdade, né? E isso para mim que é muito complicado, assim, né? Na queda de intensidade, né? De fazer essa avaliação. Além disso, a desorganização, né?
Teve um lance mesmo agora, já perto do final da partida, antes dos acréscimos, que a bola circula por trás da defesa do Bahia depois de um cruzamento. O Bahia tem 4 jogadores do lado esquerdo de campo, né? Juba, eu não lembro agora quem eram os jogadores, Cauli, etc. Eu sei que o jogador do Juventude, o Bahia estava os 4 marcando, se você dividisse ali o campo, né, em colunas, em 4 colunas, os 4 estão na última coluna do lado direito, né, ou do lado esquerdo do campo. Uma posição assim de falta de organização total, deixar a bola circular de novo para o meio para vir um novo cruzamento. Ninguém saltou na bola e o cruzamento veio na área. Então, eu estou contigo em relação à organização, estou contigo em relação ao sentimento, sobretudo desses últimos 30 minutos de jogo. Eu não consigo explicar por que isso acontece, não consigo mesmo, né? Em relação ao ímpeto, tá? Em relação ao ímpeto, que eu não consigo explicar. E em relação à intensidade. Eu consigo explicar em relação à falta de transição e em relação à falta de qualidade nas definições. Que aí, claramente, tem dois motivos. Uma, a falta de qualidade de parte desse elenco, não é? E nas finalizações, sobretudo, do elenco que estava em campo nesses últimos 30 minutos de jogo, e a falta de qualidade na hora de fazer as transições, né? Algo que deveria ser treinado, né? Com mais... né? Com mais... Vamos botar assim, com mais volume, né? Você abdicar de outros tipos de treino para treinar isso. Acho que é muito por aí.